A história que vamos conhecer hoje é do belo e charmoso Renault Dauphine, um pequeno sedã de 4 portas que marcou a indústria automotiva brasileira com suas versões de entrada e de luxo, e por trazer várias curiosidades que talvez você nunca vai ver em outro veículo. Porém, a sua história não se inicia no Brasil como talvez você possa pensar, mas sim na França e muito antes do que você possa imaginar, e para entendermos melhor o rumo dessa história, precisamos primeiro voltar um pouco no tempo, para ver onde e como tudo começou. Na França, a Renault já vendia desde 1946 o modelo 4CV, um veículo que também foi vendido no Brasil e que por aqui ganhou o curioso apelido de rabo quente por causa do seu motor ser traseiro. Porém, com o passar dos anos e com o sucesso deste automóvel, a Renault não perde tempo, e em 1951 dá início aos projetos e estudos para o desenvolvimento do futuro sucessor do modelo 4CV, e entre os principais requisitos para sua criação, o novo veículo da marca teria que ter um preço atrativo, ser econômico e ter um bom espaço interno. E depois de um certo tempo e de vários protótipos produzidos, em 6 de março de 1956 era apresentado para o público o novo Renault Dauphine, um pequeno sedã de 4 portas e de 4 lugares que trazia detalhes como vários detalhes cromados, faróis circulares, motor traseiro e porta-malas dianteiro. Além disso, o novo veículo da marca francesa também colecionava qualidades como a sua economia de combustível, o preço bastante atrativo e o ótimo espaço interno que podia levar até 4 pessoas com um certo conforto. Com todas essas qualidades, o novo Renault Dauphine começou a fazer bastante sucesso e foi exportado para vários países e também para o Brasil. Pois pronto, já que você pôde conhecer um pouco do início de sua história, agora chegou a vez de você também conhecer a sua história por aqui. No Brasil, a história desse veículo não se inicia com a Renault como talvez você possa pensar, mas sim com a Willys-Overland do Brasil, esta que foi uma subsidiária da Willys no Brasil fundada em abril de 1952 em São Bernardo do Campo, São Paulo. No início, a empresa montava desde 1954 o Jeep Universal ainda com componentes importados dos Estados Unidos, e para diversificar a sua linha de produtos aqui no Brasil. Em 1956 foi a vez do utilitário que por aqui recebeu o nome de Rural Willys. Agora com planos de lançar um automóvel de passeio para completar a sua gama de veículos, a Willys resolve dar início às negociações com a marca francesa para produzir sob licença e supervisão técnica da Renault o seu novo sedã no Brasil. Para 1958, a Willys recebe a aprovação do GEA para a fabricação do Renault Dauphine, e no ano seguinte a Willys não perde tempo, e dá início à produção de seu primeiro automóvel de passeio. Já em relação ao seu desenho, este pequeno sedã trazia basicamente o mesmo visual do modelo que era vendido pela própria Renault na França, marcado pela carroceria de 4 portas com linhas onduladas e pela dianteira que trazia detalhes como faróis circulares com lentes côncavas instalados no capô, e pelas pequenas luzes de direção circulares localizadas abaixo dos faróis. Uma curiosidade que talvez você não saiba, é que o seu para-choque cromado trazia uma curiosa abertura retangular ao centro que dava acesso a um compartimento onde era alojado seu estepe. Já o acesso para esse compartimento se dava por meio de uma tampa que era aberta através de um cabo localizado dentro do seu porta-malas. Enquanto na sua lateral, também vale destacar o charme dos pneus com faixa branca e calotas cromadas, as entradas de ar com moldura cromada para a refrigeração do motor e pelo vinco central, marcando toda a sua lateral. Enquanto na sua traseira, o visual era completado pelas pequenas lanternas traseiras, pelas saídas de ar da refrigeração do motor e pelo para-choque cromado. Porém, assim como na dianteira, o para-choque traseiro também trazia uma curiosa abertura bem ao centro. Já esse pequeno furo tinha a importante função de dar a partida manual por meio de uma manivela, ou seja, para evitar que você saia pela rua empurrando o veículo quando a bateria estivesse descarregada. No Dauphine, a chave de roda vinha com um acessório que servia para se encaixar na polia do virabrequim do motor para você poder girar e dar partida manualmente. E você, sabia dessa curiosidade? Deixa sua resposta aqui embaixo, no comentário desse vídeo. Já embaixo do capô traseiro, o Renault Dauphine vinha equipado com um motor de 4 cilindros de 845 cm3 refrigerado a água, que desenvolvia a potência de 31 cavalos e 6,7 kg de torque a 2.500 RPM.
Com essa potência aliado ao seu leve peso de 650 kg, o Renault Dauphine acelerava de 0 a 100 em 35 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 115 km por hora. Em relação ao seu consumo de combustível, esse veículo fazia médias de até 14 km por litro, o que era muito bom para os padrões da época. Agora, em relação às bagagens, o Renault Dauphine era equipado com um porta-malas dianteiro que oferecia uma capacidade de 200 litros. Porém, além de ter uma boa capacidade para as bagagens, o seu porta-malas também trazia duas curiosidades que talvez você nunca mais vai ver em outro veículo. A primeira curiosidade fica por conta da iluminação do porta-malas, que era feita através dos faróis que tinham o corpo traseiro transparente, o que contribuía para uma boa iluminação durante a noite. Já a segunda curiosidade é que, apesar desse veículo ter o motor e o filtro de ar na traseira, a tomada de ar para o motor ficava dentro do porta-malas dianteiro, e isso só era possível graças a uma tubulação dentro do veículo que ligava o filtro até o suspiro dentro do seu porta-malas. Por dentro, este veículo trazia um bom acabamento aliado ao seu ótimo espaço interno, que podia levar até 4 pessoas com um relativo conforto. Além disso, também vale destacar a sua ótima ventilação interna beneficiada pelas portas dianteiras, que vinha com quebra-ventos e com vidros que podiam descer ou subir através de manivelas, enquanto os vidros das portas traseiras eram corrediços na horizontal. Já em relação à segurança, apenas as portas traseiras eram equipadas com travas das maçanetas internas, o que era excelente para evitar que elas sejam abertas acidentalmente ou por crianças com o carro em movimento. Na parte da frente, também vale destacar o seu painel com desenho simples, que trazia detalhes como 2 porta-luvas sem tampa e painel de instrumentos com formato retangular, que trazia informações como velocímetro, marcador de combustível no lado esquerdo, marcador de temperatura do líquido de arrefecimento no lado direito e luzes espias. Enquanto o volante é de 2 raios, e o câmbio era um manual de 3 marchas com a primeira não sincronizada. Já em relação ao conforto de rodagem, o Renault Dauphine era equipado com a inédita suspensão aero-estable, que era independente nas 4 rodas, o que contribuía para um rodar macio para todos os seus ocupantes. Porém, essa suspensão foi projetada para rodar nas excelentes estradas europeias, enquanto aqui no Brasil, ela sofreu com as péssimas estradas que existiam naquela época, e o resultado foi de uma série de problemas devido à sua fragilidade, e com isso, a sua suspensão ganhou o curioso apelido de Leite Glória, que, assim como a propaganda do leite, a sua suspensão também se desmanchava sem bater. E para você, essa suspensão era realmente frágil? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário desse vídeo. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, para não perder a próxima história automotiva. Com todas essas qualidades, o Renault Dauphine fez bastante sucesso, e em 1961, o modelo já alcançava a marca de 10.000 unidades produzidas no Brasil. Agora, com planos de aumentar sua lista de opções de acabamentos, em 1962 surgia a luxuosa versão Gordini, que inclusive, o nome dessa versão era na verdade uma homenagem a Amadeu Gordini, que foi um construtor e preparador de carros esportivos. A versão Gordini se diferenciava do Renault Dauphine por trazer várias melhorias, como freios reforçados, novas rodas com mais furos para uma melhor refrigeração dos freios, a adoção de um novo friso cromado abaixo das maçanetas e logotipos nos paralamas dianteiros com o nome da versão. Por dentro, esta versão trazia um interior mais bem acabado, como o piso e porta-malas acarpetado, novos bancos, bolsas nas laterais das portas, arremate de alumínio na soleira das portas e novo câmbio de 4 marchas com a primeira não sincronizada. Embaixo do capô, o seu motor passou por uma série de melhorias e teve a potência ampliada para 40 cavalos. Com essa nova potência aliado ao novo câmbio de 4 marchas, o Renault Gordini fazia de 0 a 100 em 28 segundos, já a sua velocidade máxima agora era atingida em 130 km por hora. Em 1964, chegava a versão esportiva do Renault Dauphine chamada Renault 1093. Em relação ao seu desenho, a versão esportiva Renault 1093 trazia basicamente o mesmo visual do Renault Dauphine e do Renault Gordini, a não ser pelo emblema com o nome da versão localizado nos paralamas dianteiros.
pelas novas cores exclusivas como o dourado e o vermelho e pelo inédito contagiros no painel ao lado do quadro de instrumentos. Já em relação à parte mecânica, o seu motor passou por várias melhorias e teve a potência ampliada de 40 para 53 cavalos. Com todas essas melhorias aliado ao seu leve peso de 780 kg, o Renault 1093 acelerava de 0 a 100 em 22 segundos, já a sua velocidade máxima era atingida em 135 km por hora. Além disso, também vale destacar outras melhorias como o sistema elétrico que passou de 6 para 12 volts, o câmbio que ganhou a quarta marcha mais curta e a sua suspensão que ficou mais firme, melhorando na sua estabilidade nas curvas. E mesmo com todas essas melhorias, essa versão vendeu apenas 721 unidades, e hoje é praticamente raro de se ver uma versão como essa na rua. Com o passar dos anos e com a má fama de que os veículos Renault eram fracos, nesse mesmo ano de 64, a Willys então se propôs a submeter um de seus carros à conquista do recorde mundial de resistência de 50.000 km. Já o veículo escolhido para ser utilizado nessa prova foi um único Gordini comum escolhido de forma aleatória na linha de montagem, sendo pilotado por 10 pilotos que se revezavam para concluir a prova. O carro seguiu por 22 dias entre 26 de outubro e 17 de novembro parando apenas para abastecimento, troca de pneus e pilotos, com uma velocidade média de 97 km por hora. Porém, no quinto dia de prova, esse veículo sofreu uma capotagem, mas foi desvirado e continuou até completar os 51.233 km dessa prova de resistência, concluindo com grande sucesso o teste conquistando 133 recordes de distância e tempo, sendo 54 locais, 54 nacionais e 25 deles internacionais. Nesse mesmo ano, o governo federal junto à Caixa Econômica Federal abriu um financiamento especial de 48 vezes para incentivar a criação de veículos populares, e algumas empresas automotivas resolveram simplificar seus carros criando versões extremamente despojadas, para reduzir o preço e atingir a população menos endinheirada. Já a Willys, para se enquadrar nessa nova categoria, resolveu simplificar o acabamento do Gordini criando um modelo despojado denominado como Renault Teimoso. A versão pelada, ou melhor, mais barata, só veio surgir no finalzinho de 1964 já como modelo 65, e perdia itens como calotas, frisos, acabamentos cromados de vidros e aros dos faróis. Retrovisores externos e os para-choques deixavam de ser cromados para ser pintados de cinza, mas o detalhe mais curioso eram as lanternas traseiras que no Teimoso era apenas uma, para as funções de iluminação da placa e luz de freio. E assim como por fora, por dentro não podia ser diferente. Vários itens foram substituídos por outros mais simples, e o que não podia ser substituído foi retirado, como no caso do painel de instrumentos que perdia até os marcadores de nível de combustível e temperatura do líquido de arrefecimento, ficando apenas o velocímetro e as luzes espias. Já os forros das portas foram substituídos por chapas lisas sem nenhum detalhe, e os bancos, que nem se dá para dizer que são bancos de verdade, pois eram apenas almofadas amarradas na estrutura do que era para ser um banco. Enquanto na parte mecânica não houve alterações, permanecendo mesmo o motor com 32 cavalos, mas o fato mais curioso é que essa versão fez bastante sucesso, devido ao seu valor custar quase a metade de um Gordini em sua versão normal. Ah, e você pode até estar se perguntando por que esse veículo recebeu esse nome de Teimoso. A resposta é simples. Como já dito anteriormente, esse veículo participou de uma prova de resistência onde percorreu vários quilômetros sem parar, porém, esse carro acabou sofrendo uma capotagem, onde foi desvirado e voltou para a pista para concluir a prova e bater vários recordes. Com isso, o modelo recebeu esse apelido devido à sua teimosia para terminar o percurso, mesmo depois de ter sofrido um acidente. Já o ano de 1966 foi marcado pelo fim dos modelos Dauphine e Renault 1093, enquanto o modelo Teimoso ganhou novas luzes de direção na dianteira e na traseira. Nesse mesmo ano, também foi lançado a nova versão denominada como Gordini 2, que trazia várias melhorias como novos frisos no rodapé e nos arcos das rodas, além de melhorias na suspensão traseira que a deixou mais resistente, e nova localização do bocal do tanque de combustível que saiu de dentro do compartimento do motor e passou a ser externa. Por dentro, o modelo ganhou mais novidades como a alavanca do câmbio com mudanças mais precisas, novos bancos e novos revestimentos internos. Para o ano de 67, o modelo Gordini 2 deu lugar para o novo Gordini 3, onde o novo modelo ganhou novas lanternas traseiras, nova localização do bocal do tanque de combustível que voltou a ser dentro do compartimento do motor e novos freios a disco como opcional para as rodas dianteiras.
Por dentro, a única novidade fica por conta das luzes internas que antes era duas, sendo uma em cada lado na coluna lateral, agora passou a ser apenas uma, próxima ao espelho retrovisor interno. Em 68, o Renault Gordini 3 deu lugar para o novo Renault Gordini 4, que trouxe como novidades apenas novas cores e novos revestimentos internos. Porém, nesse mesmo ano, o Renault Gordini teve a sua produção encerrada. E essa foi a nossa homenagem de hoje, trazendo a história desse belo e charmoso veículo que marcou a indústria automobilística brasileira com suas versões de entrada e de luxo durante os seus 9 anos em que foi vendido por aqui. E você, já teve um Renault Gordini? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo.